Olá, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca ouviu essas palavras ditas por Jesus? Por ocasião do apedrejamento de uma mulher que foi pega em adultério, quando o Levítico autorizava a lapidação do homem e da mulher, e levaram somente a mulher. Essa passagem culmina em os homens se afastando depois desse pronunciamento de Jesus e a mulher não sendo condenada nem julgadas por eles nem por Jesus. Nós vamos percebendo cada vez mais nesta passagem e outras do Evangelho Jesus acolhendo pessoas ditas de má conduta. No livro Boa Nova, capítulo 22, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, uma lição intitulada A Mulher e a Ressurreição, Pedro vai questionar Jesus por que ele acolhia tantas meretrizes. Ele vivia rodeado de garotas de programas. E Jesus disse que veio apenas cumprir a lei de Deus. A mesma lei dos homens que mandava apedrejar as mulheres adúlteras e os homens, também mandava que amássemos a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. E diz a Pedro a seguinte maneira: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesmo, é o homem que lhe destrói a vida. E vai dizer sobre a importância da mulher e também do homem na convivência na comunidade. Porque Pedro chega a questioná-lo se a mulher era mais importante do que o homem na vida terrena. E Jesus vai explicar: uma, a mulher, e outro, o homem, são iguais perante Deus. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mesmo mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens cheias de sabedoria e misericórdia. A mulher desenvolveu mais o sentimento. O homem, muitas vezes, como diz Jesus aqui nesse texto, é quase sempre um fraco e a mulher quase sempre sofredora. Porém, é uma fraqueza que demonstra um excesso de machismo, de poder, porque nós vamos perceber de há muito tempo a violência imperando muitas vezes do homem contra a mulher. E nesses tempos de pandemia, é alarmante perceber que a imprensa noticia o aumento da violência doméstica. Diante de um argumento fortemente moral, irresistível, aqueles que têm bom senso e sensibilidade se retraem ante a violência. Outros simplesmente tentam vencer no grito e na força. No caso do Cristo, ele tinha uma moral tão intensa que as pessoas não conseguiam submetê-lo. Trataram logo de assassiná-lo, pela força, pela violência. Precisamos compreender um processo, que o ser humano agressor, violento, é uma pessoa que está enferma. Como podemos agir nesse período em que muitas famílias estão pressionadas nesse sentido na violência doméstica? Os filhos também estão lá. Não falamos apenas de violências físicas, mas as agressões morais. Então precisamos nós, se conhecermos algum fato desse tipo, tentarmos uma abordagem amiga, fraterna, solidária, exercermos a escutatória. Porque o que se passa em tudo isso não é apenas uma falta de paciência, é uma intolerância. E a intolerância, ela torna a vida mais amarga, ela arrasa lares, comunidades, afeta a vida dos casais, dos jovens. É uma deficiência que realmente é campeã das deficiências.
Diante disso, quem sabe, possamos aconselhar compreensão. Vamos lembrar que no livro Paulo e Estevão, Saulo, que depois chamou-se Paulo, ordenou a lapidação, o apedrejamento de Estevão, por uma violência, porque não suportava a retórica do seu, que ele imaginava, adversário, nas suas palestras, nas suas prédicas. Mais tarde, 30 e tantos anos depois, então convertido Paulo, havia tido uma discussão com Tiago em Jerusalém e ficou por anos a fio sem conversar com ele. Pedro já tinha sido crucificado, os primeiros cristãos já estavam sendo lapidados, e então Tiago pediu a Paulo que fosse a ele na igreja de Jerusalém, na casa do caminho, socorrê-lo. E Paulo teve uma dificuldade, mas já tinha cedido à força do Cristo dentro de si. E foi ao encontro de Tiago e percebeu-o, envelhecido, com os cabelos brancos, enrugado, qual ele, Paulo. Havia envelhecidos ambos na mesma tarefa de amor ao próximo. Quando Tiago disse: olha, Paulo, o amor que você tem pelos gentios é gêmeo do meu pelos judeus. A cada um de nós, Jesus concedeu a mesma missão de forma diferente. Foi quando Paulo pensou, ele não disse, mas pensou intimamente, porque Paulo era formado em universidades, tinha conhecimento, falava o grego, tinha cidadania romana, seria um doutor da lei, ele era muito culto. Então ele pensou de si para consigo mesmo: a vida nos exige muito mais compreensão do que conhecimento. Que possamos levar as pessoas que porventura estejam agressivas e aos agredidos um pouco mais da compreensão, oferecendo o nosso entendimento, a nossa fraternidade, colocando tudo o que pudermos à nossa altura para diminuirmos a violência doméstica. Nem homem, nem mulher, nem criança, ninguém merece ser vencido por forças verbais ou físicas agressivas. Vamos cultuar a paz nos lares. Cada um de nós pode ser um agente da paz do Cristo. E muita paz a você. Até a próxima. Um grande abraço.